Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o chefe do cartório eleitoral aqui em Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Vespasiano, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu é que agradeço pela oportunidade. Vespasiano, estamos chegando aí no segundo turno das eleições. Como que você avalia o primeiro turno aqui em Andradas? Foi uma das eleições mais difíceis para a gente em termos de filas, né? Nós tivemos urnas também que deram problema, então nós tivemos que trocar 5 urnas aqui em Andradas e não foi já da primeira vez, nós tivemos que ir mais de uma vez. Teve urnas que o mesário teve que desligar e religar, isso é normal. E muita fila, né? Porque era uma eleição para muitos votos, né? Muitos candidatos diferentes, né? Então isso dificulta também. E ainda, além disso, a questão da biometria, João. Eu vejo hoje, com 63 anos, quando eu coloco a minha biometria para testar os equipamentos, as urnas lá, no cartório, na Polícia Militar, demora. Aí vai lá um menino de 19, o outro de 30, coloque na primeira pega. Então, a questão da idade, ela dificulta realmente, né, reconheça a digital, né? Tem a maneira de você colocar de cima para baixo e tal, mas mesmo assim isso demora e somente depois de 4 tentativas é que o mesário libera. Então, nós temos cada vez mais gente biometrizada, né? Andradas nós já tínhamos antes da pandemia, porque depois, desde 19 de março de 2020, não se faz biometria, não se colhe biometria. Nós até acreditamos que a partir do ano que vem já colha. Nós já testamos os equipamentos para o TSE, é que tem muitos equipamentos que não estão funcionando a contento, então eu não sei quando o TSE vai determinar que se faça o título no cartório, colhendo biometria. Nós estávamos fazendo, mas sem colher biometria. Então, nós tínhamos 44% de pessoas, de eleitores biometrizados, quase 50%, né? Um número bom, sem ser obrigatória. A biometria em Andradas nunca foi obrigatória. Aí, o que aconteceu? Nessa eleição, nós tivemos 5.600 eleitores cujas biometrias, cujas digitais vieram de outros órgãos. E para elas serem aceitas na Justiça Eleitoral, elas têm que passar pela urna. Então, muita gente não tinha colhido biometria no cartório, mas como? E vieram de outros órgãos e na hora ela se comportava como alguém que teve a biometria colhida no cartório. Então, quanto mais pessoas biometrizadas nós temos, a dificuldade também, né? Porque demora, se a biometria é aceita da primeira vez ou da segunda, vai rapidinho, você concorda comigo? Concordo. Se pega uma biometria que passa 1, 2, 3, 4, ela demora. O que vai acontecer é que no segundo turno, os mesários estão com mais prática, concorda? Que eles já passaram por um treinamento forçado, né? Bem na prática. Então, eu falo que os mesários nunca trabalharam tanto quanto nessa eleição. Eu né? acompanhei. Você que acompanhou, as pessoas que acompanharam. O cartório, a gente começou 3 horas da manhã, eu já estava lá, porque nós temos Jacutinga, Albertina, que mandar as urnas, que ficam na polícia, e nós fomos sair 9 horas da noite. Mas, assim, não dava tempo de nada, entendeu? Eu fiquei mais acudindo a questão de urnas, indo nas escolas. Nós tivemos uma urna no pavilhão, ainda o juiz estava lá presente. Nós fomos uma vez, ela voltou a funcionar. Quando tivemos que voltar. Isso nós fizemos em 3 locais que eu troquei a urna, eu tive que voltar pela segunda vez, né? Então, esses transtornos podem vir a acontecer, né? Porque normalmente, se você desliga a urna, é igual celular, muitas vezes trava e só desligando mesmo. Computador também, né? Então, a urna não deixa de ser diferente. Desligou a urna, o mesário vai esperar. Só que esse procedimento, até ela assumir todos os programas, tudo o que estava acontecendo, demora. Então, cada vez que nós fomos numa sessão, tivemos um problema de urna, ou mesmo que nós não tenhamos ido e pedimos para o mesário desligar, demorou. Então, a fila ficou maior ainda, né? Nós tivemos atrasos, você está acostumado, Ibitura normalmente 6 horas da tarde, o pessoal chegaram 7 horas, não é? Albertina, 6 horas tinha gente votando ainda, não é? Então, é complicado. Nós tivemos uma sessão também aqui que ficou até 6 horas, a fila ficou por aí, se não me engano até mais. Mas isso agora, eu acredito que esteja contornado. Por quê? A pessoa vai votar em Andradas, é bem prático, né? Em Minas, vai votar só para presidente. Ela vai digitar um número de um candidato
ou o número do outro. Então, não tem demora, né? Não tem demora. O que ela tem que saber é que quando ela digitar o número, se ela digitou certo, ela tem que esperar aparecer a foto. Depois que aparecer a foto, conta 1, 2, 3. Aí aperta o confirma. Se ela apertar muito rápido o confirma, nem aceita o confirma. E não é erro da urna. Ô, João, nós estamos cansados. Cada mexida nas urnas que a gente vai dar, antes, quando as urnas, nós recebemos as urnas, nós testamos tudo. Fomos dar carga, testamos tudo. Fomos conferir o relógio antes da eleição, testamos tudo. Fomos dar carga de segundo turno, testa todo o teclado de novo. Vai agora mexer com as urnas para testar, conferir o relógio? De novo. O mesário, antes de começar, testa o teclado. Então, a gente sabe que, graças a Deus, não tem nenhuma urna com problema nas teclas. Pode vir a acontecer no desenrolar? Pode. É equipamento, né? Mas por que as pessoas às vezes, não deu tempo de eu ver a foto? Dá sim, dá tempo e tem que esperar para teclar o confirma. Vespasiano, acredita que essa eleição ela deve ser mais rápida, sem filas? No primeiro turno eu acompanhei, muita gente foi votar de manhã, muitas filas, eram, se não me falha a memória, eram 5 candidatos, agora vota só para presidente. Isso deve deixar a eleição um pouco mais rápida. E uma coisa importante que eu presenciei no primeiro turno, eu não voto só com o título. Muita gente pegava aquela fila, chegava, estava só com o título. É importante o documento com foto. O título você pode até não ter e pode até não levar. Se você souber a sessão que você vota, é só ir na sessão, seu nome vai estar lá. O que aconteceu é que teve muita gente que levou o título antigo. Quando as pessoas teve uma época no eleitoral que quando você fazia a biometria, e você mantinha a mesma escola, o sistema jogava para uma seção que tinha menos eleitores naquela mesma escola. Então, a pessoa, eu fiz biometria e deixei no mesmo lugar, mas a seção não é a mesma, então ela tem que ter o título atualizado. Se ela não tiver, se ela não souber, é só ir no cartório ou ligar. Muitas vezes o mesário, em alguns casos, ele ligava, foi ligação o tempo todo. E o que a pessoa tem que saber? Sem documento oficial com foto, ela não vota. Sem o título ela vota, desde que ela saiba a sessão, mas sem documento oficial ela não vota. Esse é que é o problema, né? Então, muita gente, eu acredito que, eu recebi, depois a gente recebe as justificativas, a pessoa vai lá. Muita gente aconteceu, mas eu estava com esse título, aí eu mostrava no sistema, não, mas você fez um outro título, fez revisão. Eu pensei que eu tinha ficado na mesma. Porque na hora que vai fazer o título, João, é muito engraçado. Eu sei que a gente se comporta assim. Perguntou onde o senhor quer votar? Onde a senhora quer votar? A senhora está votando aqui. A senhora quer votar mais perto da sua casa? Eu não sei se eu mudo, se eu não mudo. A pessoa fica em dúvida se muda ou não muda. E muitas vezes ela muda e depois ela se esquece. E às vezes perde o título, fica na memória aquela sessão antiga, né? Então, agora as pessoas já sabem onde votaram, a não ser os novos, né? Que tem gente que não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno, mesmo que não pague multa, mesmo que não justifique, né? Então, pode ir lá votar no segundo turno. Então, essas pessoas só que a gente acredita que possam, às vezes, estar equivocadas quanto à sessão, né? Então, a gente acha que vai ser muito mais rápido, os mesários vão estar muito mais tranquilos nesse sentido. Vespasiano, a abstenção de Andradas foi em torno de 22%, vai dar mais ou menos aí uns 6, 7 mil eleitores que não votaram. Esse pessoal pode votar? Pode. Eu até trouxe se você tinha me dito que queria saber quanto foi em Andradas e eu não sabia, que a gente não fica acompanhando. Na eleição de prefeito a gente acompanha, mas na presidencial não tem nem como. Nós temos 30.399 eleitores, quase 30.400. Desses, votaram 23.627 e 22,28%, que são 6.772 eleitores, não votaram. Podem votar no segundo turno? Podem. O que acontece, João, você sabe, até já ouviu muitas vezes, que quando o eleitor fica 3 vezes sem votar, 3 vezes seguidas, 3 pleitos seguidos, tem o título cancelado. O que acontece é que em 2020 teve gente que não votou. Mas em 2020 o tribunal suspendeu essa multa. Tá? Então a pessoa não está devendo nada. Então, na maior parte das vezes a pessoa ficou devendo, vamos supor que ela não tenha votado em 2018. Não votou em 2020, o título foi cancelado? Não foi, porque a multa de 2020 foi suspensa. Tá? Então, normalmente, a maior parte, acredito, desses eleitores, desses quase 7 mil eleitores, podem votar e preferiram se abster de votar.
né? É um direito que assiste e tal. A pessoa pode regularizar depois, seja justificando perante o juiz, porque se você justifica no dia, você faz até pelo aplicativo ou em qualquer sessão eleitoral. Se você deixa para depois da eleição, você pode entrar no Sistema Justifica, só colocar lá no Google, Sistema Justifica. Mas aí você tem que anexar um comprovante do porquê de você não ter ido votar, né? E você pode, ao invés disso, quitar a multa que é de R$ 3,51. Hoje a pessoa não precisa nem sair de casa, João, porque pelo próprio site do TSE, se ela quiser pagar por Pix, ela entra para quitar a multa, que é de R$ 3,51, fazendo por Pix dentro da sua casa, né? Então tem essas facilidades, mas o ideal a gente conclama que todos, né, procurem dentro do possível escolher o candidato de sua preferência, né? E isso só acontece se a pessoa for votar. Vespa, teve uma campanha muito forte do TSE em relação ao uso de celular. Foi colocado até, eu fui no Pavilhão do Vinho, a gente estava trabalhando, o pessoal adaptou uma cadeira lá, colou, deixa o celular aqui. Algumas escolas tinham mesas, deixa o celular aqui, mas muitas pessoas às vezes iam, o presidente ou o mesário, você não pode ir com o celular, deixa ele, por favor. Outra questão criança. Posso levar meu filho, meu sobrinho para votar para mim? Eu não sei se os mesários, o presidente, tiveram essa dificuldade no primeiro turno. Isso pode? Então, o celular, a pessoa pode ir com o celular, porque ela pode, inclusive, ter o e-título baixado, né? E ser usado para identificar a pessoa, né? Então, ela pode ir com o celular. O que vai acontecer é que ela vai ter que deixar com o mesário, deixar numa mesa, num lugar específico para isso. Nós tivemos o caso de um moço lá de Jacutinga que filmou o voto, né? A votação e veiculou. Então, já foi promotor, vai dar processo consequentemente, né? Porque não é permitido. Outra coisa, a questão da criança, eu já falei em outros anos e eu me lembro, criança não vota e criança não tem que treinar voto, né? Se quiser fazer isso, tem outros meios, no cartório nós temos urnas à disposição, nas escolas quando pede, nós mesmos, eu mesmo fui pessoalmente numa escola de Andradas, né, fazer palestra e se pedir, levando a urna, inclusive, nós temos testes, assim, que é mais... personagens para votar, para aprender. Então, isso pode ser feito. Então, criança, a não ser a criança que vai de colo com a mãe, não tem como, né? Então, isso sim, mas uma criança maiorzinha não é para acompanhar. Não é para acompanhar. Nós tivemos alguns incidentes, inclusive, eu acho, criança da própria mesária que foi numa sessão, então, e ficou por lá transitando. Criança não é. Dia da criança é dia 12 de outubro, né? Dia 30 de outubro é dia do cidadão que tem 16 anos, né, que já pode votar, e daquele que quer exercer a cidadania, né? Eu tenho filhas, né? Hoje são boas, tenho neta, mas não dá para levar. A gente solicita que, dentro do possível, as pessoas se abstenham de levar a criança, né? Porque muitas vezes o mesário vai barrar na porta, a gente está mandando essa informação para não deixar a criança entrar, a não ser que esteja de colo e tal. Assim como uma pessoa mais velha, né, João? Às vezes ela tem uma dificuldade, então entra alguém com a pessoa, né? Tem uma cadeira lá para ela sentar, e se ela não enxerga, se ela tem alguma deficiência mesmo, onde é necessário alguém ajudar e tal, pode ajudar, mas a velhice por si, né? A gente vai ficando mais velho, eu vejo, né? A gente vai ficando mais lento, né? E à medida que vai avançando a idade, meu pai tem 93 anos, então eu sei que fica mais difícil a visão, locomoção, né? Então, dependendo do caso, se a circunstância, o mesário vê que a circunstância admite, ele pode deixar quem está acompanhando, inclusive, digitar. Com cegos acontece muito disso. Ao invés de ouvir o som lá por número, né, que a gente põe o áudio, é mais complicado. Então, ele leva alguém, ele vai estar lá e a pessoa vai digitar, né? A pessoa que tem uma deficiência, às vezes, muito grande, ela não consegue, e ela pode ser eleitora? Pode, a lei, ela não é mais, não existe interdição por isso, né? Para votar, ela tem o direito de votar. Todos têm direito de votar, a não ser quem tem menos de 16 anos. Então, ela pode se fazer acompanhar, e quem estiver acompanhando em determinados casos pode auxiliar mesmo. Tá, joia. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje, esses esclarecimentos. Uma boa eleição nesse domingo, um bom trabalho para vocês vão trabalhar muito nos próximos dias. E, claro, a gente volta a se falar aí nessa cobertura dessas eleições aqui na cidade de Andradas. Eu é que agradeço pela oportunidade, né, a todos que nos ouvem, que assistem, né? É importante que
a eleição, dentro do possível, transcorra tal qual o primeiro turno, né? A gente só tem que ser grato aos eleitores de Andradas, né? O comportamento e mesmo, né, a disposição de ir e de enfrentarem fila, né? Mostrarem que são cidadãos, né, e cidadãs, e agradecer também a todos vocês, a todo o apoio que nós temos de todos, né, da prefeitura, de todos os órgãos, das emissoras, né? E mais especificamente, né, o pessoal que me ajuda no cartório, sozinho não sai eleição e sem mesários, efetivamente não haveria eleição. Você concorda comigo? Claramente. Não tem como, né? Sem aquelas pessoas que nos ajudaram nos colégios, nas escolas todas, né, nos locais de votação. Então nós temos que ser muito gratos, saber que a eleição não sai, não é mérito meu, né? Sair no município, acontecer, é um dever da Justiça Eleitoral, mas é mérito de todos aqueles que nos ajudam. Então fica aqui a minha eterna gratidão, né? Sempre a todos que colaboram. Às vezes no grupo de mesários é tão corrido, João, porque nós temos quase 700 mesários, né, no total, e a gente deixa, às vezes, até de agradecer, mas eu agradeço quando eu posso e sabem que sempre terão o meu respeito e a minha gratidão. Conversando hoje na Estação TV Atende com o chefe do cartório eleitoral aqui em Andradas, Vespasiano Vicentim Filho.